Muito bom dia, Deus vos abençoe. Seguindo adiante na nossa jornada, estamos aqui mais uma vez para encorajar-nos a nós e a vós, que de bom coração ouvem. Que Deus vos recompense, vos abençoe. Não esqueçam de, se puder, compartilhar. E vou fazer um pedido. Eu não sou muito de pedir, né? Mas não deixe de fazer o seu comentário e nem dar aquele seu joinha. Eu estou sendo orientado a fazer isto. E pedir não faz mal, né? Um abraço a vocês. Mas olha só, sofrer. Se nós analisarmos bem a humanidade desde a queda, há muitos anos, né? Alguns milênios aí para trás. É muito sofrimento. Veja que quem estava colocado para viver eternamente em uma perfeita harmonia com a natureza e com Deus, perder tudo de repente, explodiu, acabou. E agora? Viver numa terra amaldiçoada. As mulheres dariam luz a filhos doravante com dor, né? O homem iria pagar um preço de trabalhar para, com o suor do seu rosto, ganhar o pão. E a terra, por sua vez, foi amaldiçoada. Passou a produzir cardos e espinhos. Quem é lavourista ou quem trabalha na roça, mesmo em pequenas propriedades, conhece muito bem disto. Quando você pensa que eliminou uma praga, surge outra que não tinha naquele terreno. Mas não tinha isso aqui, uai. Então veja bem. Então sofrer todos sofrem. Desde criança, desde que nasce. Tem uns que sofrem mais, outros sofrem menos. Mas tem uns pequenininhos, coitados, já sai, logo tá com dorzinha de barriga, dorzinha de ouvido. E às vezes muitas mães, ainda sem conhecimento, né, no primeiro filho, assim, e sofre, né, até que descobrem. A água muito quente faz a criança chorar com medo do banho, sabia, né? Que a pele é muito sensível. Até isso tem que ter um controle de temperatura. A água do bebê não pode ser tão quente tanto quanto a água de um adulto para tomar banho. O couro já engrossou um pouco, né? Às vezes chora, vai tomar banho, vai olhar, é a água que está acima da temperatura. Bem, agora, uns sofrem porque são teimosos, outros sofrem porque são muito revoltados, outros sofrem porque o seu time perdeu, outros sofrem muito porque o seu candidato perdeu e pagam um preço, ficam revoltados. E assim sucessivamente, uns sofrem demais porque a moça que ele tanto queria casou-se com outro, e vice-versa, o moço que ela tanto queria casou-se com outra, e o filho não foi aquilo que você queria que fosse, a filha não foi aquilo que você queria que fosse, e o pastor não é aquilo que você queria que ele fosse, e assim sucessivamente poderíamos enumerar coisas e coisas que levam as pessoas a sofrerem. Aí vem a questão das doenças psicomáticas, acho que sim, né? Depressão, angústias, sofre até de solidão, doença. Aí perde o apetite e deseja morrer. São coisas que foram trazidas à vida humana por causa da transgressão. E uns sofrem por causa de coisas à toa. Tem pessoas que tomam um pequeno prejuízo e aquilo
a leva a um sofrimento que às vezes sara dele, mas demora anos, né? Para que sofrer? Nós devemos buscar viver uma vida em paz com Deus e com o nosso semelhante, embora não devemos colocar uma exigência acima das pessoas que elas não vão poder fazer aquilo. Então você coloca muita coisa sobre uma pessoa e depois, me decepcionou. Talvez foi você que colocou uma expectativa acima daquilo que a pessoa é. O que faltou? Um discernimento? O que faltou? Uma paciência? Ficou com medo de perder? O vendedor é assim. Hoje é o último dia, a última oferta. Amanhã já é outro preço. Aproveita que hoje está com desconto. Então, vamos lá, né? Mas aquilo vai causar, às vezes, tristeza, decepção e vai causar sofrimentos físicos e mentais. Agora, meus irmãos, a pergunta é: por que ou por quem sofres? Então nós temos falado de coisas naturais aqui que as pessoas sofrem. Falamos até do time do futebol, né? Muitos torcem, são fanáticos. E aí, de repente, aquilo acontece, uma lástima ali, e o time tem tudo para ganhar e de repente perde. Aí xinga todo mundo, sai fazendo quebradeira na rua, até matando torcida adversária. O que é isso? É a revolta interior que o homem, a mulher, o ser humano carrega. Porque instintivamente, profundamente, que às vezes não está nem na mente dele, ele sabe que perdeu alguma coisa. Mesmo quem ganha dinheiro, por isso ele fica maluco, mais doido para ganhar mais. Quanto mais tem, mais se quer ter. Quanto mais milionário quer se tornar bi. Por que há insatisfação? Porque interiormente, às vezes não conscientemente, todos os seres humanos perderam. E só tem um meio de conquistar o que se perdeu. Mas eu não sou culpado. Não é, mas perdeu. Uma bomba explode aí num prédio. Às vezes crianças lá inocentes, de 0 até tantos anos da inocência, quantas morrem? O que é que eles fizeram para ser? Os que morrem, pelo menos morreram, e os que ficam queimados, aleijados, cegos, prostrados numa cama, porque este mundo jaz no maligno. Adão perdeu a posse, passou para Satanás, então ele causa tudo isto. Deus prometeu que um dia virá e os mares bravios irão se acalmar. Olha, é uma promessa da restauração de todas as coisas. Mas para você viver num mundo que vai ser restaurado, você tem que ser restaurado hoje no seu interior. A sua alma tem que ser redimida. Você tem que receber esta graça e viver por ela, sofrer por ela. A graça não vem de graça. Ela não veio até nós de graça. Para chegar até Jesus, muitos cordeiros inocentes, muitos animais inocentes tiveram que morrer para cobrir a falha.
Então não podemos esquecer disto. Por quem sofres? Agora, Paulo escrevendo, quer dizer, Lucas escrevendo, capítulo 5, 41. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Agora, sofrer, todos vão sofrer. Se é pelo nome de Jesus, se é pelo nome de um homem, se é pelo nome de um candidato, mas todos estão sofrendo. Não tem muitos presos por causa de um candidato que perdeu? Revoltados? Não tem? Tem, é a realidade. Então, é questão de mostrar para vocês, meus irmãos, que carregar a revolta dentro de si e agir de uma forma estúpida não resolve problemas. Irar-se contra, levantar-se contra, não resolve o problema. Tem os meios certos de se agir, mas aumenta o problema. Quer dizer, uma palavra irada, se respondida também de irada, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra iracunda, irada, e sempre quando ela é iracunda e irada, ela vem com uma veemência e uma tonalidade muito acima daquilo que uma pessoa que está no seu normal responderia. O marido, às vezes, por a sua ira, responde a esposa de uma forma e a sujeita ao medo por causa da força e da pancadaria. Sujeitam os filhos a uma servidão e depois lá na frente, quando vão pagar o preço por aquilo, meus filhos não prestam. Será que não foi você que não soube criá-los? Então, isso o homem carrega. Por isso é que ele não pode pensar que vai vencer sem os meios corretos de alcançar a vitória. A vitória contra o pecado é possível? É possível. A vitória contra o medo é possível? É possível. Estávamos todos com medo da morte, mas alguém já conquistou a morte. A morte ainda está agindo, sim, mas vai chegar o tempo que ela será aniquilada. Então a morte não é o fim, é Oséias de Paulo quem canta, é: a morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Por isto eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e vivas com Deus. Vejam bem, a humanidade toda está pagando um preço, a consequência do pecado. E quando eu falho, eu pago o preço por aquilo. Então hoje nós não vamos concluir o nosso assunto. A gente começa, e eu não quero me empolgar, mas empolga, né? É tão glorioso falar de que hoje eu tenho o que os meus irmãos que viveram antes de Cristo morreram debaixo do sangue de sacrifícios de bodes, de ovelhas, de animais tenros, que não poderiam de forma alguma mudar-lhes a natureza. Não podia vir sobre aquele pecador penitente que oferecia o animal em sacrifício, apenas cobria os seus pecados, mas não tirava deles. Então vejam bem, nós vamos ter uma outra programação.
E a pergunta fica: por quem e por que estás sofrendo? Examine-se. Então depois nós vamos lamentar quando culpar alguém. Vamos culpar quem? Pergunte àqueles homens que estão na cadeia hoje. Mulheres de idade, meu Deus, que complicação! Mulheres novas, mães com crianças pequenas ainda em casa, presas. Por quê? Precisava? Não era possível? Será que não seria possível contender-se sem fazer tanta coisa que levasse à prisão? Mas por causa de quem estavam elas fazendo aquilo, eles fazendo aquilo? Tinham alguém atrás. Então você vai sofrer. Eu vou sofrer por causa de quem? Por causa de uma seita? Sofrendo por causa de alguém que não dá valor no seu sofrimento? Bem, mas meus irmãos, até amanhã, até o próximo dia, para nós continuarmos sofrendo por quem ou por quê. Deus vos dê um ótimo dia, dê saúde, e uma coisa eu peço em oração: que o nosso entendimento seja aberto, que nós possamos conhecer de fato os fatos, porque às vezes nós somos levados pelo que contam pra gente, pelo que falam pra gente, e não vasculhamos, e não examinamos, e não vamos buscar a fonte se aquilo é correto. Deus vos abençoe. Amém.